Bom, vamos ao Sérgio Amaral, direto de Brasília. Vai dar as informações. Ei, prenderam o Cunha. Até que enfim prenderam o Cunha. Mais um na cadeia. Esse papo furado de prisão preventiva é papo furado, a maioria vira provisória e tal. E tá lá o Palocci, até agora também, era prisão preventiva. É possível que ele fique um bom tempo aí, o Eduardo Cunha, para não atrapalhar as investigações. Há risco de fuga mesmo. Como não tem risco de fuga? Tem para todo mundo, só porque o cara, o Eduardo Cunha, não tem. Ele vai fazer exame de bolso de delito, quer dizer, de corpo de delito, e vai ficar no Chilindró, que é onde ele tem que ficar mesmo pelas acusações que existem sobre ele. Aliás, são acusações que não chegaram ainda na fase criminal. Falta chegar na fase criminal e a coisa pode arder. Existe a possibilidade de risco ainda de prisão da mulher dele, existe a possibilidade de delação desse homem que sabe muito. E se ele começar a abrir o bico, o couro vai comer. É à toa que o Temer pegou o aviãozinho lá e falou: vamos embora, bora lá. Não, mas tem um jantar, tem sushi esperando o senhor aí, tem sashimi. Falei: o quê? Bora lá, se mandou. As notícias e repercussões da prisão do Eduardo Cunha, um dos caras mais importantes do governo há pouco tempo atrás, da Casa do Povo em Brasília, algum tempo atrás. O cara está preso, está na cadeia. Um claro recado que a justiça está sendo feita de uma forma que ela deve ser feita. A justiça cega, que julga o cara pelo RG e não pelo CPF, não pela posição de cidadania e não pela posição que ele teria na sociedade. O cara é presidente, o cara não sei o quê, o cara... Interessa, somos todos iguais essa noite, é assim que tem que ser mesmo, e o cara tem que ficar na cadeia mesmo. Como é que esse cabra tinha 220 milhões? O que ele fazia? Ele tem herança, o que ele fazia para ter 220 milhões? E não só 220 milhões, porque quem tem 220 milhões congelados deve ter muito mais, que é o que suspeita o Ministério Público, enfim, quem está fazendo a investigação. Suspeita que esse cara tem uma bala imensa fora do país ainda não descoberta. Parte dela já descoberta, ele conta da Suíça e tal. Mas vamos deixar o Serginho Amaral falar, eu já chamar o Serginho Amaral de Sérgio Moro, que hoje é um elogio você chamar qualquer um de Sérgio Moro. Né? Eu gostaria de acrescentar o meu nome, José Luiz da Atena Moro. Seria muito bom hoje em dia para o prestígio. Enfim. Serginho, o que repercutiu em Brasília? A prisão do Cunha, deve ter um monte de gente batendo palma, um monte de gente que não vai dormir essa noite e um monte de gente triste. Não sei se um monte de gente triste, os amigos dele, né? Como tem muita gente que rouba no Brasil inteiro, então ele deve ter muito amigo. Boa noite a você, Datena, a todos que nos acompanham. Olha, a piada que está rolando lá no Congresso Nacional, desde que começou esse tititi todo, desde o início da tarde, Datena, é o seguinte, que o nível de estresse, de tensão no meio político está tão grande que hoje as farmácias de Brasília vão esgotar estoque de calmantes, viu? Isso Lexotan, a piada coisas corrente a tudo quanto é tipo de calmante. Haja calmante aqui em Brasília, aqui no Congresso Nacional. Uma parte do Congresso, uma parte dos políticos, Datena, principalmente aqueles que são mais ligados ao Palácio do Planalto, ao governo, dizem o seguinte: eles dizem que isso não vai influir nada nas votações do Congresso daqui para frente, que isso não tem nada a ver com o governo, então que é uma questão interna lá do Eduardo Cunha, da família dele e tudo. Já os adversários do governo e adversários também de Eduardo Cunha dizem que isso aí demorou a acontecer, já era uma questão que já deveria ter sido decretada essa prisão há muito tempo, afinal de contas, para os aliados ou para os adversários de Cunha, as acusações do Ministério Público são tão fortes que isso já deveria ter acontecido há bastante tempo, né? Agora, a tensão está no ar, Datena, isso é inegável. O medo é a boca. Exatamente. Por quê?
Por quê? Desde o início, todo mundo, inclusive os mais próximos de Cunha, o deputado Paulinho da Força, que é um dos mais próximos de Eduardo Cunha lá dentro do Congresso, hoje, no meio da tarde, ele disse o seguinte, que o próprio Cunha já esperava por isso, ele só acreditava que antes da prisão o Sérgio Moro fosse chamá-lo para prestar algum depoimento antes, mas a prisão, o próprio Cunha já esperava por isso. Mas o Paulinho da Força disse que a maior preocupação de Eduardo Cunha sempre foi a família, principalmente a mulher e a filha mais velha, que foram citadas como beneficiárias do esquema da Lava Jato. Isso, ele sempre teve muita preocupação e é justamente em cima disso que reside grande parte dessa tensão entre os políticos. Muita gente acha, Datena, desculpe, que para salvar a pele da mulher e da filha, ele pode entregar um monte de colega. E aí vem a história do estoque de calmante, né? Olha aqui. Eu vou te contar, não é só colega, não, porque esse cara é um cara tão importante da ordem dos fatores, que tem até cara da oposição, tem um monte de gente aí que ele pode delatar. Com certeza. Não é só... Ele fazia parte intrauterina do governo, né? Ele era um cara de decisões importantes, decisões da Petrobras e daí por diante. E aí pode afetar todo mundo, velho. Tem negócio da Petrobras lá na África e tal, pode afetar todo mundo. Aí vem Lula, vem todo mundo aí, não é só cara do colegas dele ou quem é próximo dele, aí vem todo mundo, tudo vai para o mesmo saco. O que o Sérgio está querendo dizer, eu também sou contra, viu? Eu sou contra, o negócio de atacar a família, eu sou completamente contra, até bandido. Não tem código de honra, porque bandido não tem honra, mas tem um código que diz o seguinte, você não mexe com a família minha, eu não mexo com a sua família. Agora, no caso da mulher e da filha do Cunha, tem um aspecto legal. Elas seriam beneficiárias de conta de dinheiro sujo. Aí não é questão de atacar a família, é de atacar uma cidadã que, por acaso, é a mulher do cara, que estaria usando dinheiro ilícito que o cara ganhou. Isso é o aspecto legal. E ele, que não é bobo nem nada, ele é um cara que entende de leis pra caramba. É um cara que deriva de leis, entende de leis. O que o Sérgio está querendo dizer para você o quê? Deixar minha mulher passar pelo mico de ser presa, minha filha ser presa? Então vou logo já entregar uma batelada aqui. A preocupação é desse cara, que se quando ele abrir a boca, desmontar uma estrutura que nós já temos que foi preparada para assumir o poder depois da Dilma. Entendeu? Inclusive, ele era um cara que tinha relações com o Temer. Por isso que o Temer está voltando do Japão, é à toa. Acho que o Temer ia voltar do Japão. Para ele governava o Brasil do Japão. Seria muito melhor governar o Brasil do Japão. Ninguém enchia o saco dele, como já estão enchendo. Agora, voltou porque não é à toa que ele voltou. Então, meu amigo, primeiro, o Cunha tem que receber um sistema de proteção enorme onde ele ficar preso. Ah, mas por que você está dizendo isso? Uai, não tem matéria em todo quanto é lugar dos grandes jornais que o sistema carcerário brasileiro, infelizmente, é uma tragédia e que morre preso toda hora dentro da cadeia? Esse cara é uma bomba, relógio. Então tem que ter uma proteção para esse cara enorme. Ah, mas você acha que iam matar o cara? Sei lá. O Brasil está tão esquisito, cara, que esse cara tem que ter uma proteção enorme. O risco de você arranhar as instituições com delações desse cara que sabia tudo de governo, ele é muito grande. Até onde ele vai? Não sei. Até onde você iria para não prejudicar a sua mulher e a sua filha? Até onde você iria? Agora, Datena... Fala. Datena, é o seguinte, o Cunha, desde o início do processo, sempre que ele foi perguntado sobre a possibilidade de delação, né, ele tinha uma espécie de mantra. Ele sempre falava o seguinte, eu não vou delatar nada, nunca, não sou dedo duro, e eu não tenho nada a delatar porque eu não participei de esquema nenhum. E agora, no início da noite, os advogados dele repetiram esse mantra, disseram, olha, qualquer acordo de delação, de colaboração premiada está absolutamente fora de cogitação neste momento. Nesse momento, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Bom. E tem essa história que os políticos do Congresso estão dizendo. Para salvar a filha e a mulher, sabe-se lá o que ele pode fazer, né? Bom, o cara pode ser macho pra caramba, mas quando mexe com família, ele fica balançado. É isso que os caras estão acreditando. Agora, tem gente que, por exemplo, o Zé Dirceu. O Zé Dirceu entregou quantos caras?
ficou quieto. Zé Dirceu calou a boca. Zé Dirceu não falou nada. Por isso que ele está preso, entendeu? Até perdoado agora de uma sentença, mas está preso. Agora, o que nós estamos comentando é a probabilidade do cara abrir a boca. É claro que o advogado dele não vai falar, olha, vou aceitar a delação premiada, mesmo porque, se ele pronunciar isso, meu irmão, é claro que ele corre mais risco ainda, você não tem a dúvida. Nós estamos num jogo de poder imenso. Nós estamos num jogo de poder imenso. O Brasil parece estar querendo se ajeitar e tal, mas uma prisão como essa é muito significativa, mas extremamente significativa. O que eu não entendo é, será que o Temer não acreditava que o Cunha fosse preso agora e foi para o Japão? Porque a coisa está tão feia, não sei, viu? Esse negócio de ficar viajando toda hora aí, o presidente nem assumiu e viaja toda hora. Se todo mundo já esperava, se até o Cunha esperava que fosse preso, o que o Temer foi fazer no Japão? Mas tinha compromissos importantes e tal. Não tem compromisso mais importante que a presidência da República do Brasil, não. Mesmo porque ele assumiu numa condição excepcional, e a condição excepcional do vento que venta cá pode ventar lá, né? Aquilo que a gente fala da política. Mas, enfim, o Sérgio, comenta-se essa possibilidade de algum risco institucional com a prisão do Cunha? Isso se fala com mais veemência depois da prisão dele ou não? Essa possibilidade não existe, que a gente não quer deixar ninguém alarmado aqui. Estão falando em baixa de juros. Eu tenho que fazer o papel do advogado do diabo. Aliás, advogado do diabo não é bem o caso hoje em dia. Advogado do diabo é advogado desses caras que estão presos aí. A maioria deles, não é bem isso. Então, mas eu tenho que fazer a pergunta. Existe essa possibilidade? Os políticos trabalham com essa possibilidade ou não? Não, risco institucional não, Datena. As instituições estão funcionando bem, tanto é assim que o Judiciário está cumprindo o papel dele de forma tranquila, transparente. O Ministério Público e a Polícia Federal estão fazendo seus respectivos trabalhos que desaguam nisso aí, uma série de prisões, uma série de condenações e tudo. O risco, quem corre risco, segundo os próprios políticos admitem, são eles, vários dos políticos que podem ainda ser alcançados aí pelo braço da Operação Lava Jato. Essa mão grande da Operação Lava Jato e do juiz Sérgio Moro, que não quer saber. Inclusive, uma coisa que se disse hoje no Congresso, né, é que a prisão de Sérgio Cunha tirou do PT aquele discurso de que a investigação era seletiva, era só em cima do PT, dos petistas, etc, etc. Então, tirou esse discurso. E é o que a gente está vendo. O que o Ministério Público faz, o que a Polícia Federal faz, o que a Justiça Federal do Paraná faz, olha, eles estão mantendo uma distância igual de todos os partidos. Não estão nem aí para partido A, B, C ou Z. Eles estão vendo quem eles acham que cometeu alguma irregularidade, alguma ilegalidade, mão neles. E é isso que eles estão fazendo, Datena. Com base na lei, isso não significa que é um Estado autoritário, não. Isso não significa que é ditadura do judiciário, não. Com base na lei, os caras estão prendendo gente que antigamente não ia presa, mesmo ferindo a lei. É isso que estão fazendo. Mas agora, com essa prisão do Cunha, repito, tirando o discurso do PT, o que o Lula disse outro dia, estão prejudicando um plano de governo, não estão querendo pegar pessoas individualmente, estão prejudicando um plano de governo, que é o plano de governo do PT, que cá entre nós foi para o espaço, foi uma gelada terrível, trocaram os pés pelas mãos, alguns petistas roubaram pra caramba, essa é a grande realidade, e esse discurso fica mais frágil ainda agora. E a posição do presidente Lula, como é que fica em relação à possibilidade de uma prisão? Porque tem um detalhe também, parece que saíram pesquisas aí, o Lula continua liderando a corrida presidencial. Tá? Então é importante perguntar sobre isso também. Comenta sobre essa possibilidade de uma possível prisão do ex-presidente Lula? Olha, Datena, isso vem sendo falado há várias semanas, na verdade há vários meses, né? Mas parece, pelo que a gente sente, ninguém comenta isso abertamente, mas parece que existe uma espécie assim, de um acordo tácito entre o Judiciário, entre o Supremo, o juiz Sérgio Moro, o pessoal do Ministério Público. Não dá para a gente garantir isso com todas as letras, mas a impressão nítida que dá é que ninguém quer transformar Lula no mártir. Então, parece que possibilidade de prisão dele antes
antes de qualquer condenação, sem provas, é muito pequena, muito pequena, antes de condenação. Sem provas contundentes, corre esse risco mesmo. Se prendem o homem sai, o cara já é líder da corrida presidencial, vai ficar mais líder ainda. É complicado. Mas ainda tem uma outra coisa, Datena. Desculpe, ainda tem uma outra coisa. Essa pesquisa de hoje, publicada pela CNT e Instituto MDA, mostram Lula liderando nas intenções de voto para primeiro turno. Ele é o candidato que tem o maior número de intenções de voto, embora não seja assim um percentual tão grande. Sim. Mas em todas as projeções de segundo turno, aí a situação fica ruim para ele. No segundo turno, essas projeções não indicam vitória dele. Não há dúvida que ele representa o PT, ainda representa o PT, e que ele foi muito combalido por essas denúncias de pares seus que estão na cadeia, Palocci, Zé Dirceu e daí por diante, ficaria 2 horas aqui falando. Não há dúvida que o projeto mesmo político do PT, e ele representa o maior nome do PT, isso tudo fica colocado como munição para adversários na futura eleição presidencial. Vamos esperar para ver o que acontece. É claro que para prender um ex-presidente, o sujeito precisa ter provas mesmo para colocar o cara na cadeia. Tendo provas, coloca na cadeia. Se não tiver provas, não coloca na cadeia. Isso vale até para qualquer cidadão comum como nós. Um ex-presidente tem que valer do mesmo jeito, isso é democracia, isso é justiça, mas fica um pouco mais difícil. Meu amigo Serginho, obrigado, boa noite, um abraço grande, Sérgio. Grande abraço, Datena, a você e a todos os nossos telespectadores.